Olá, Nutri! Seja bem-vinda a mais uma live. E hoje nós vamos falar qual é o papel de uma Nutri infantil na sociedade. Se você não me conhece, meu nome é Andréa Lins, eu sou Nutri de bebês e crianças desde que me formei há mais ou menos, vai fazer 5 anos agora. Nunca atendi adultos, nunca gostei e sempre senti que a minha missão, que a minha razão de viver seria colaborar com a saúde dos pitocos, dos bebês e das crianças. E agora a minha missão é ajudar você, Nutri, a também viver de nutrição infantil, mas não só isso, a fazer você se destacar no meio da multidão através da nutrição infantil. Ontem eu mostrei a bagunça que tava no consultório, hoje a bagunça tá... Não, deixa eu mostrar enquanto a galera entra. Olha assim, olha aqui. Olha o que fizemos por aqui hoje, ó. Um tomate bem desconstruído. Então, é com essa leveza, com essa alegria que eu queria iniciar essa live, que tá sendo, então, uma das lives preview da jornada da Nutri Bem Paga. Um evento que sempre acontece por aqui, de forma gratuita e 100% online. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu link da bio. E lá você vai conseguir, através dessa jornada, de todas essas lives que eu tô fazendo aqui, você vai conseguir achar um lugar só seu, Nutri, no mercado de trabalho, sendo Nutri infantil. E eu queria saber quem aqui está ao vivo comigo, que já trabalha nesse nicho, e quem ainda não trabalha, para eu saber com quem eu estou me comunicando. Mas, se você trabalha ou se você não trabalha, eu tenho certeza, né? Ou ainda está decidindo se vai vir para esse nicho, eu tenho certeza que eu vou conseguir contribuir aqui nessa live, mostrando as várias possibilidades de você, enquanto Nutri, posicionada como Nutri infantil, como Nutri de crianças, vai poder colaborar com a sociedade. Nutri, a primeira coisa que nós precisamos de fato conversar aqui é que existe a nutrição materno-infantil e existe a nutrição infantil. A nutrição materno-infantil, ela aborda desde tentantes, desde aqueles casais que estão tentando engravidar e querem se preparar, né? Preparar a saúde do ovócito da mulher, a saúde do espermatozoide do homem, quais informações serão passadas para esse bebê que irá se formar, e também aqueles casais que têm dificuldades na fertilidade em si, que têm dificuldades de fecundar, né, uma vida na barriga da mamãe, dessa futura mamãe. Então, a nutricionista materno-infantil costuma trabalhar desde a parte dos casais tentantes e também para preparar a mulher que está querendo engravidar, já organizar os exames e tudo mais. Eu, Andréa, eu não atuo com casais tentantes, eu atuo com nutrição infantil. Mas eu tô mostrando aqui a nutrição materno-infantil. Depois de casais tentantes, vem a gestante. E a gestante... aparecem muitos casos no consultório. Eu já atendi gestantes, os primeiros 3 anos de formada eu atendi gestantes e é gostoso, é legal, é gratificante, mas eu já vou contar o porquê que eu decidi atender somente a partir do momento que o bebê nasce, que é de fato a nutrição infantil. Gestantes, quando a gente atende gestantes, o que aparece pra gente? Gestante com diabetes gestacional, com gestante vegana, vegetariana, que quer deixar tudo certinho em termos de suplementação, mesmo não consumindo carnes e produtos animais, né, de origem animal. Aparece gestantes com sobrepeso, com obesidade, gestantes de gêmeas, de adolescentes, né, gestantes adolescentes, enfim. Existe um mundo também na nutrição materno-infantil para acompanhar gestantes. E eu
atendo a partir do momento que esse bebê nasce. Eu atendo a partir do momento que esse bebezinho vai começar a receber os seus primeiros nutrientes, que é a fase da amamentação. Eu atendo no momento antes do pré-parto, que é a consultoria pré-parto de amamentação, onde a gente prepara essa mãe para o momento que vai vir e essa família da amamentação. Porque costuma se falar muito, né, sobre parto, sobre se preparar para o parto, sobre plano de parto, sobre doulas, escolher um hospital que de fato vai acolher essa gestante na hora do parto. Mas o parto dura um dia e é importante sim se informar sobre o parto. Mas o período da amamentação dura, se for seguir as recomendações da Organização Mundial da Saúde, dura 2 anos ou mais. E por 2 anos ou mais, essa mulher e essa família podem sofrer com essa questão da amamentação, ou pode ser um momento prazeroso, um momento gostoso, um momento de fato que a mulher e a família vão curtir essa fase. Então, o meu papel na sociedade, enquanto nutri-infantil, começa no aleitamento materno. Mas, Deia, onde é que você aprendeu sobre amamentação? Quem é você na fila do pão para ensinar sobre amamentação? E o que você faz enquanto facilitadora de amamentação? Nutri, eu tenho aqui, eu vou puxar um pouquinho aqui a minha câmera. Eu tenho aqui umas tetas que elas sempre fazem parte do meu consultório. Só um minutinho. E eu gosto de trazer na live porque quando a gente fala de nutrição infantil, a gente pensa só na criança, mas não. Nós podemos trabalhar desde a parte de amamentação. Então, esse aqui é uma das formas de eu trabalhar na consultoria pré-parto de amamentação, preparando essa mãe para o momento da amamentação. E aqui, especificamente, eu uso esse objeto para trabalhar os tipos de bico e desmistificar que não existe bico fraco, enfim, né? Não existe bico certo ou errado para amamentar. Todos os bicos conseguem amamentar, inclusive o bico invertido, que é aquele bico que quando a gente aperta, o biquinho vai para dentro. O bico plano, né, que não tem volume, o bico curto, o bico médio, o bico protuso. Então é só para ter uma ideia, Nutri, que você, a partir do momento que você começar a me acompanhar mais por aqui, você vai ver que eu falo muito sobre amamentação. E a amamentação não é só papel de enfermeira, de técnica de enfermagem, de pediatras, é papel nosso também de nutricionistas, porque é o primeiro alimento do mundo que o bebê vai receber, né? E caso não consiga, graças à indústria existem as fórmulas infantis. Mas nós, enquanto profissionais da nutrição, temos que batalhar para conseguir com que a maior parte dos bebês consiga receber leite materno. Então, eu preparo essa gestante, trabalho, posições. Eu tenho aqui o meu grande amigo, que é o Rodolfo, né? Então, eu levo o Rodolfo nas minhas consultorias de amamentação pré-parto para mostrar para essa mãe como segurar o bebê na hora de colocar no peito, que não é assim como muitas mães seguram, né? Porque a cabeça do bebê fica solta e a chance de machucar a mãe na hora que estiver ao seio é muito maior. Então a gente precisa ter controle dessa cabecinha e colocar esse bebê direto no gol, né? Direto no peito, com controle, com segurança. Então tudo isso que a gente ensina vai fazer na hora que a mãe de fato for amamentar o seu bebezinho, que ela não sinta dor,
que o bebê não machuque, não faça fissura. A gente ensina sobre também a extração de leite usando a mão, que é muito comum que as mulheres precisem tirar esse excesso de leite nos primeiros dias para o peito não empedrar, porque se o peito empedrar, o bebê não vai conseguir tirar leite materno suficiente desse peito, porque vai estar duro e ele não vai conseguir fazer. Eita, acabei de derrubar uma bolinha aqui. Ele vai conseguir fazer a sucção, ele não vai conseguir fazer a sucção aqui na parte de trás, que é onde fica, né, o espaço ideal para o bebê pegar e não machucar a mãe. Então, se o peito tá cheio, ele acaba ficando no biquinho. Então, isso eu vou explicar melhor na segunda que vem, que é onde eu vou explicar mais sobre o aleitamento materno e a Nutri. Mas aqui eu vou fazer um resumo de tudo que eu trabalho, incluindo, né, já de início, falando da amamentação. Mas é só antes do bebê nascer? É só a teoria, Deia? Não. Antes, né, eu atendo sim, mas depois do nascimento eu faço a visita domiciliar. E muitas alunas minhas também ingressaram nesse mundo das consultorias de amamentação, do manejo do aleitamento materno em si. Então, o bebê nasceu, a mãe vai te avisar, né? A família vai te avisar e você vai até a casa dessa família e você vai ajudar ali com o bebê no colo dessa mãe a colocar no peito de um jeito que não machuque. Se o bebê tá dorminhoco, você vai ensinar essa mãe de que precisa acordá-lo, de como você vai estimular essa sucção. E tudo isso são técnicas que eu não aprendi na faculdade e eu não aprendi em pós-graduação, eu aprendi em um estágio maravilhoso que eu fiz no banco de leite do Hospital Infantil, do Hospital Universitário da minha faculdade, da UFSC, no HU da UFSC. E não é um banco de leite, era uma central de aleitamento materno, de incentivo ao aleitamento materno. Então as puérperas, né, aquelas que acabaram de ganhar o bebê, visitavam esse espaço para pedir ajuda, pedir socorro, porque elas estavam desistindo a ponto de desistir por não conseguir dar o melhor alimento do mundo, que era o leite materno. E se nós, Nutris, não abraçarmos essa causa, quem vai abraçar? É claro, outras profissões abraçam, é um papel multiprofissional, mas a gente trabalha com o alimento, a gente incentiva a saúde desse bebê e dessa criança, nós, Nutri-infantis. E não tem jeito melhor de incentivar senão estando ali na casa da mãe, estimulando a amamentação. Então, só para ter uma ideia, quando eu tô lá na hora, né, que o bebê nasceu e eu tô fazendo a consultoria pós-parto de amamentação de forma domiciliar, eu preciso mostrar para essa mãe, vamos supor que a demanda que essa mãe procurou, né, foi porque ela estava muito machucada no bico, né, o bico estava machucado, fissurado, que na verdade a gente chama de mamilo, né, fissura mamilar. Mas no bom português, machucado no biquinho do peito. E aí eu vou visitar essa mãe e eu vou corrigir não só a pega do bebê, mas antes disso eu vou ver como essa mãe tá sentada. Eu vou precisar apoiar o pé dessa mãe. Eu vou simular aqui só para você entender. Só que vocês não podem reparar a bagunça que tá do pós-consulta, porque eu estou atendendo a tarde toda e depois da live tem mais atendimento, ó. Só para terem uma ideia da bagunça que tá o consultório. A última criança botou o consultório de pernas pro ar. Mas eu vou organizar aqui só para simular o momento que eu tô indo para casa dessa mãe e ajudando essa mãe a dar o melhor alimento do mundo pro bebê. Então eu vou... Deixa eu pegar aqui uma cadeira para simular com vocês. O mais importante, Nutri, é que essa mãe tenha suporte nas costas, que ela esteja super bem sentada. Então, de fato, não precisa ser uma cadeira de amamentação, pode ser qualquer cadeira, mas que ela tenha postura. Então, isso é um papel de uma Nutri-infantil, ensinar essa mãe
como que ela vai sentar para amamentar o seu bebê. Porque a postura incorreta faz o bebê pegar errado, faz a mãe machucar o peito e faz a mãe não conseguir dar o melhor alimento do mundo, que nós nutris queremos que essa mãe receba. Então, deixa eu pegar aqui minha almofadinha. Eu tô lá na casa da mãe, a mãe acabou de ter o bebê. Meu Deus, eu vou pegando e vou derrubando tudo. Se a mãe estiver segurando o bebê assim, ó, e vai amamentar, o Rodolfo, ele é super leve, mas um bebê, ele é pesado, então começa por aí, né? A mãe não pode segurar o peso desse bebê, ele precisa estar muito bem apoiado, obrigada, porque vão ser talvez 30 minutos, 40 minutos, que a mãe vai estar amamentando. Então, eu, nutri infantil, eu posso ensinar essa mãe a posicionar o bebê. Eu posso e eu devo. Porque é muito fácil nós estarmos em consultório, atendendo os bebezinhos na fase de introdução alimentar e falar para a mãe que tem que amamentar. Mas nós não estamos mostrando para essa mãe como amamentar. E é isso que eu quero que você, nutri, que quer se destacar da multidão, veja o diferencial que pode ser você trabalhar com amamentação também. Porque depois que eu fiz esse estágio, nessa central de incentivo ao aleitamento materno, eu não parei por aí. Eu busquei mais conhecimento, eu fiz mais cursos e eu fiz, então, uma certificação do Ministério da Saúde em aconselhamento em amamentação. Tá até aqui o certificado, eu já mostro pra vocês. E esse foi o meu diferencial também, porque eu não era só uma nutri de falar o que fazer, eu ia na casa da mãe e mostrava como fazer. Então eu ensinava como segurar o bebê, como fazer a preguinha no peito para colocar esse bebê para mamar, né? Apoiar de uma forma que as pernas ficassem levantadas para fazer com que o bebê de fato esteja na cara do gol. Então essa é uma dos trabalhos de uma nutri infantil. E dá para falar muito, né? A gente ajuda a mãe que tem mastite, a gente ajuda a mãe que tá com pouca produção de leite, então a gente ensina a translactação. E tudo isso eu vou falar um pouquinho melhor na segunda-feira. Mas um dos papéis de uma nutri infantil na sociedade é também trabalhar com o manejo do aleitamento materno. Então por aqui eu acompanho antes de nascer, mais ou menos lá por 30 semanas, 32 semanas de gestação, né? Até para não correr o risco de nascer prematura e essa mãe não ter recebido informação ainda. E depois que nasce, eu faço a visita domiciliar e ajudo em tudo que essa mãe precisa para de fato conseguir amamentar o seu filho. Acontece sim casos que a mãe não consegue amamentar, faz parte e a gente dá o nosso melhor. Boa noite! Eu queria saber aqui, quem tá ao vivo comigo, quem aqui tem filho, amamentou e sofreu para amamentar ou não amamentou porque não conseguiu. E se soubesse que existia uma nutri infantil que trabalha com amamentação, que vai na casa onde a mãe tá lá cansada, cheia de pontos da cesárea, ou porque não dormiu 3 noites seguidas no hospital, e ela tá desesperada porque largaram ela assim, a Deus dará, e ela não sabe nem como amamentar o filho, porque não é instintivo, né? Alguém precisa ensiná-la. E de repente aparece você, um anjinho, na casa dessa mãe, mostrando o passo a passo de como ela vai fazer isso sem se machucar. Amamentei e até doei leite pro banco de leite. Que legal! Eu tenho 4, amamentei todos. Mas me conta as dificuldades que vocês tiveram. Eu quero saber quais dificuldades encontraram. E se você gostaria de ter uma pessoa do seu lado naquele momento para evitar essas dificuldades. E que você hoje, como nutri... Boa noite, tenho filho, amamentei, sou nutri de maternidade, sou consultora em amamentação. Que legal, Andréia! E eu tenho certeza que esse é um diferencial seu, não é?
Então você não é só a Nutri da teoria, você vai lá na prática. Eu gosto da prática, gente. Toda a minha parte de nutrição infantil é prática em tudo, inclusive na amamentação. Sou mãe e ainda amamento minha bebê de 1 ano e 4 meses. Parabéns, parabéns. Mas me contem as dificuldades que vocês encontraram e se foi fácil achar alguém que pudesse ajudar. Tive mastite na primeira, um febrão. Pra quem não sabe, mastite, né, é a infecção das mamas. E essa infecção se dá muitas das vezes porque o leite ficou ali parado. Talvez, eu não sei se te orientaram a tirar esse excesso de leite nos primeiros dias para evitar essa mastite, né? Porque o corpo ainda tá entendendo quanto de leite tem que produzir, para quanto o bebê tá mamando. Eu tive 3 meninas e a minha primeira foi difícil. Todo mundo que amamentou alguma dificuldade encontrou. E você, Nutri, pode ser essa pessoa que vai colaborar de fato para o sucesso desse aleitamento materno. E aí, passando para a próxima, né, o bebê cresceu. E aí chega a fase de introdução alimentar. E essa fase, Nutri, é uma fase que os pais, os familiares, estão cada vez mais querendo começar do jeito certo. Antigamente era muito, assim, sem noção levar um bebê numa Nutri. Porque se o bebê nem sabe comer ainda, por que vai passar uma dieta, né? Tive mastite e não tive ninguém para ajudar, só o pediatra. E agora você, Nutri, pode ajudar outras mães a não passar pelo que você passou, viu? E hoje, as famílias já sabem que faz total sentido levar um bebê para comer. É onde a gente acompanha esse bebê na fase de introdução alimentar. Então, eu começo o acompanhamento lá com 5, 6 meses, né? 5 meses para aquela mãe que já quer ir se preparando, conhecendo, enfim, trabalhando. Para quando chegar nos 6 meses, de fato começar a comer, ou quando melhor ainda o bebê der sinais de prontidão, estiver ali pelo menos com o pescocinho duro para poder se proteger contra engasgos, o reflexo de protusão da língua já diminuído, né, demonstrando interesse pela comida, já conseguindo sentar ali na cadeirinha sem ficar cambaleando para poder explorar os alimentos. E ali a gente começa essa fase que é tão gostosa e que não é só do pediatra esse papel. Inclusive, existem muitos pediatras que encaminham para Nutri infantil quando o bebê começa a comer. Então, o pediatra, ele orienta, né? Mas ele não tem só alimentação para falar em uma consulta. Ele tem questão de vacinas, de peso, de comprimento, né? De desenvolvimento desse bebezinho e de alimentação e sono. Então são tantas coisas para abordar que os pais procuram a Nutri infantil para conseguir entender mais profundamente sobre a alimentação, essa introdução alimentar. E engana-se quem acha que acompanhar um bebê é somente fazer a consulta de 6 meses. Não é. O acompanhamento de um bebê é até os 2 anos. A introdução alimentar finaliza aos 2 anos. E eu ensino as alunas do meu curso online, né, e programa de mentorias, o método NutriKids, que inclusive vai abrir as inscrições assim que encerrar a jornada da Nutri Bem Paga, que é o evento gratuito que antecede sempre as inscrições, para já vender todo esse acompanhamento, dos 6 meses até os 2 anos, onde a gente passa pelos 9 meses, por 1 aninho, 1 ano e meio, 2 anos, e todas as fases faz total sentido estar em consulta, em acompanhamento com uma Nutri infantil. Porque ontem eu mostrei um estudo aqui, e eu vou até retorná-lo, que é lá do Manual de Dificuldades Alimentares da Sociedade Brasileira de Pediatria. E nesse manual dizia o seguinte, olha, 25 a 40% das crianças saudáveis apresentam dificuldade alimentar em graus menos intensos e 1/3 dos bebês apresentam algum grau de seletividade alimentar entre o primeiro
e segundo ano de vida. Então, para quem acha que não vai ter bebê para atender, tem muitas mães, tem muitas famílias que passam muita dificuldade para alimentar esse bebê. Porque a seletividade começa a partir de 1 aninho. E existem vários motivos para isso, né? Mas um deles é que a fome do bebê diminui muito, porque ele desacelera no ganho de peso e crescimento. Então a fome diminui por si só, isso traz um pouco de seletividade. Mas não só isso, ele começa a querer andar, a querer se movimentar, a abrir gavetas, a engatinhar, a puxar cabelo da mãe, a incomodar o cachorro e ficar parado numa mesa comendo pode ser que não seja tão agradável para ele. E é aí que começa a seletividade. Eu costumo falar para os pais que de 6 meses até 1 ano é uma maravilha, né? Agora, a partir de 1 ano, a gente precisa sim intervir e a gente precisa sim rebolar para que essa seletividade não continue. Porque é esperado com 1 ano e é esperado mais ainda com 2 anos. Porque com 2 anos, o bebê começa a dizer não. E ele se sente independente e ele quer demonstrar essa independência aos pais. E com esse não tão forte, né, com esse sentimento de adolescência, que a gente fala que é a adolescência da infância, mais ainda a criança vai ficando seletiva porque ela vai dizendo não, inclusive até porque ela já aceitava e ela comia tão bem até então. Então, se não existir uma nutri infantil nesse bebezinho que lá com 1 ano começou a ficar seletivo, lá com 2 anos piorou essa seletividade e não houve uma intervenção de uma nutri infantil que estuda essa idade, essas fases e que sabe orientar esses pais, vai se tornar aquela criança de lá 4, 5 anos que vai ter extrema dificuldade e vai ter que vir para o consultório da Nutri semanalmente, sendo que quando era bebezinho poderia vir semestralmente, trimestralmente, dependendo da situação. Então, nós Nutris temos um papel fundamental de ensinar os pais a começar do jeito certo. Seja BLW, ou seja participativo, ou seja de papinha amassada, que são os tipos de introdução alimentar ali aos 6 meses, e eu gosto muito de respeitar a vontade da família e do bebê, não existe certo nem errado. Mas não é só os 6 meses. Tem os 9 meses que tem detalhes importantes que a gente precisa repassar para esses pais. Que lá com 6 meses eles não vão ter cabeça para prestar atenção, porque é uma outra fase. Com 1 ano é uma outra situação. A gente inclui café da manhã, a gente começa a incluir alguns industrializados do bem. Enfim, né? A gente trabalha essa independência, a gente trabalha as expectativas desses pais em relação à quantidade. E 1 ano e meio, 2 anos, precisa ter esse reforço mais ainda, porque é aí que começa de fato a seletividade. E se os pais não sabem como conduzir com o seu apoio de nutri infantil, o que vai acontecer? Vão vir as ações que não deveriam vir, no sentido de chinelo na mesa, recompensas, chocolate numa hora errada, bolacha recheada, excesso de mamadeira, papinha liquidificada. Os pais fazem de tudo para ver aquele bebê comendo. E isso vai piorando, piorando, piorando a situação. E de repente fica aquela criança extremamente seletiva. Se você não estivesse ali a cada fase orientando esses pais, isso não aconteceria. Então, cada vez mais os pais estão se despertando para isso e já buscando começar do jeito certo. E eu vou falar isso lá na jornada da Nutri Bem Paga, vários motivos para isso e como você pode trazer isso nas suas redes sociais e chamar a atenção dos pais para isso, né? Que são os primeiros 1000 dias, os dias mais importantes de um bebê. Aliás, se você ainda não se inscreveu na jornada, o link está na bio para você se inscrever. Deixa eu só ver o que falaram aqui. Ainda não sou mãe, mas não faço nem ideia de como amamentar uma criança. E se fosse mãe sem o conhecimento que estou adquirindo, com certeza gostaria de ter alguém que me ajude a se amamentar corretamente. É isso aí, Milena. E é isso que a gente precisa levantar nas nossas redes sociais, né? Porque
Eu tô aqui mostrando pra você, futura Nutri ou Nutri formada, ou tá pensando em fazer a transição de nicho pra nutrição infantil, o papel que você vai ter na sociedade. E você precisa alertar a sociedade o seu papel. O que você pode contribuir para cada pai, para cada família. Então, uma das formas de você levantar essa necessidade de trabalhar com amamentação, introdução alimentar, enfim, é você mostrar o seu diferencial na vida dessa família, se você estiver ali do lado deles. Ó, a Roberta teve fissura mamilar, mas não desistiu, minha filha nunca tomou fórmula. Parabéns, Roberlândia, eu tinha listo Roberta. Acabei de publicar 2 capítulos em um livro sobre aleitamento, cada vez mais envolvida neste universo. A minha amamentação foi muito difícil. Superamos e isso me fez eu me capacitar cada vez mais. Muito bom, Andréia, muito bom, porque agora você sabe que a sua missão é fazer com que as mães não passem o que você passou, pelo menos se acontecer, eles vão ter uma rede de apoio sua, né, como profissional e amiga. Não é da rede Amamenta Alimenta Brasil, tá? Eu tenho esse também, mas depois eu mostro, tá? É uma certificação bem específica. Então tá. E depois, né, a gente falou da parte da amamentação que você Nutri pode e deve atuar. A gente falou do acompanhamento de um bebezinho na fase de introdução alimentar. E com todas as fases, eu faço a prática nessa mesinha aqui que tá cheia de brinquedo da consulta que eu tava fazendo. Então aqui tem a cadeirinha. Eu coloco aqui os alimentos para o bebê explorar, eu vou mostrando para os pais o reflexo de gag e todas essas situações. Eu gosto muito de prática, eu sou a Nutri da prática, tanto é que no meu consultório não tem mesa, não sei se vocês perceberam, mas não tem mesa, tem apenas a minha mesinha ali no canto para eu trabalhar enquanto os pacientes não estão comigo. Porque no momento que eles estão, eu tô fazendo prática. Eu tô buscando ser diferente no meio da multidão. E é isso que eu quero te ensinar aqui. E aí, a partir dos 2 anos, vem a fase pré-escolar, né? Que é dos 2 aos 7 anos, 2 anos e 6 anos. Que é a fase onde impera a seletividade. É nessa idade, dos 2 aos 7 anos, que brota no consultório criança seletiva, que é o que eu mais atendo no momento, né? Porque a demanda está cada vez maior. E essa seletividade vem por vários motivos. Um deles foi uma introdução alimentar inadequada, talvez não tendo consumido ali o leite materno para já sentir os sabores dos alimentos que a mãe consumia, mas não só isso. Por vários motivos, como questões sensoriais envolvidas, né, que a gente fala transtorno do processamento sensorial, que é aquela criança que sente demais, como se você tivesse um ouvido grande, como se você tivesse um nariz enorme, né, um olho enorme, uma boca, uma língua enorme, tudo que os outros estão sentindo, essa criança sente 10 vezes mais. Esse pode ser um dos fatores da criança se tornar seletiva. Um outro fator, talvez ela tenha uma causa orgânica envolvida, né? Uma doença de base, um refluxo, uma gastrite, uma alergia, uma intolerância, que faz aquela criança não querer se abrir para o novo, porque ela sabe que quando isso acontecer, ela vai sentir dor. Enfim, existem várias causas e uma das principais perguntas que a gente precisa se fazer já no início do acompanhamento dessas crianças seletivas é qual é a causa dessa criança estar seletiva para a gente achar a solução. Mas Nutri, não é só a criança seletiva, né, que aparece nessa fase pré-escolar, mas existem muitas crianças que vêm porque a mãe, o pai se preocupa e quer saber se está fazendo o melhor para o seu filho. E ali a gente entra com a parte de orientação nutricional aos pais e à criança também, né? A ensinar a consumir produtos melhores, que tipo de bolachinha é legal para uma criança, como que a gente pode substituir aquele Nescauzinho, aquele todinho de todos os dias. Isso também tem procura porque cada vez se preocupa mais com a alimentação dessas crianças. Tem procura também por aqui em questão de sobrepeso e obesidade já nessa faixa etária. Triste, mas real, né? Vamos ser realistas que isso vai aparecer para você, Nutri, no momento que você se posicionar como Nutri infantil. E aí, a pergunta que eu quero fazer para quem tá aqui ao vivo comigo.
Adianta fazer uma dieta para uma criança de 4 anos? De 5 anos, de 6 anos, de 7 anos, e já falando dos maiores agora, né? Crianças já da fase escolar, que é a partir dos 7 anos, e já até pré-adolescentes, acima dos 10 anos. Adianta fazer uma dieta? Adianta calcular carboidrato, proteína, lipídio, quantas colheres disso, quantas colheres daquilo? Quem tem filho vai saber me responder. Porque se para um adulto é difícil seguir um cardápio, por mais lindo e calculado, por maior força de vontade esse adulto tenha, se não for um adulto focado de fato, principalmente os atletas, né? Eles são focados, calculou, botou, comeu. Agora, para uma criança de 6 anos, não faz sentido para ela não poder comer o chocolate. Então, eu colocar na dieta, lá, né, recomendações gerais, uma dieta livre de açúcar, porque a criança está com triglicerídeos alto, colesterol alto, glicose alta. Então, eu preciso fazer essa criança melhorar a alimentação dela. Porque imagina, se com 6 anos ela tá assim, quando ela tiver 20, 30, 40, 50 anos, como que ela vai estar? Mas não é um papel que vai mudar a situação. É eu ensinar essa criança sobre mudança de hábitos. É eu mostrar para a criança na prática a importância de comer mais frutas, a importância de comer mais saladas, de comer coisas mais integrais. É eu trazer para essa criança opções gostosas, parecidas com aquelas que ela já consome, mas que não vai fazer tão mal para ela. Então, quando eu falo de acompanhamento de crianças, tanto seletivas quanto com sobrepeso, obesidade, que a gente precisa mudar os hábitos, eu falo novamente de prática. Eu falo novamente de você abandonar papéis e trabalhar a prática. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Adotar conforme o que a criança precisa. Isso aí. Vou atender adolescente de 14 anos semana que vem, procurando uma alimentação mais trabalhar substituições integrantes. Isso aí, Adri. Adri, você é aluna do método, né? Tenho quase certeza que você é aluna do método. Depois assiste a aula que eu falei sobre acompanhamento de adolescentes, tá? Tá lá no módulo Bases do Atendimento Infanto-Juvenil. E assiste também a aula de motivação, porque a adolescente precisa de motivação. É diferente trabalhar com uma criança de 6 anos, 7 anos e um adolescente já de 11, 12, né? No caso, 14 anos, que é a partir de 13 adolescência, né? Algo para ser o guia, além de algo dinâmico para fazer a criança entender como comer saudável e brincar com isso. Meu filho com 10 anos estava pré-diabético, consegui reverter mudando os hábitos alimentares da família toda. É isso aí. E muito se pergunta, né? Mas, Deia, inclusive familiares, amigos me perguntam, adianta trabalhar com a criança? E aí, existe uma questão de qual vai ser a motivação para a mudança dessa família. E a Angelzinha, de 77, que eu não sei o nome, mas você tá aqui o arroba que tá aparecendo para mim, ela falou uma coisa muito importante. A motivação para a mudança de uma família vai ser a melhora dessa criança. Então eu começo pela criança, mas a família toda precisa implementar, né? Então a gente vai falar sobre acompanhamento de crianças na quarta que vem, em todas as... Angélica, imaginei, né? Em todas essas lives, uma live vai estar complementando a outra. Então ontem eu falei sobre como você vai se destacar na multidão. Por que ser nutri-infantil vai fazer você se tornar diferente? Se você não assistiu, assiste. E eu mostrei que existe muita demanda e pouca nutri atuando nesse nicho, posicionada nesse nicho. E hoje eu tô te mostrando, nutri, todas as possibilidades de você trabalhar desde a amamentação, né? Se você for infantil, materno infantil, você já começa lá de tentantes. Gestantes, aí no caso eu começo com amamentação, introdução alimentar, atendimento de crianças e adolescentes.
E existem várias demandas diferentes. Aí entra as crianças do transtorno do espectro autista, que muitas nutris infantis estão focando só nesse nicho, de tanta demanda que tem nesse subnicho da nutrição infantil. Porque as crianças do transtorno precisam muito da nutrição colaborando com o seu desenvolvimento, não só na questão de seletividade, porque 80% das crianças autistas são seletivas, mas também pela questão de suplementação, de trabalhar a exclusão de alguns alimentos, inclusão de outros, para melhorar o desenvolvimento por completo dessa criança que vai estar em 1000 terapias, mas precisa de nutrientes para ter resultado nessas terapias. E somos nós, nutris, que vamos trabalhar com essas crianças. Então, só para você ver, nutri, que é tão amplo, tem nutris que trabalham só com alergia alimentar, né? Ou tem um enfoque maior em alergia alimentar. Tem nutris que trabalham com criança com síndrome de Down. Tem nutris que trabalham só na fase de introdução alimentar. Então, tem nutris que tem foco em crianças vegetarianas e veganas. Então, se você acha que ser nutri infantil não vai ter demanda, tem nutris que focam em um subnicho da nutrição infantil e estão cada vez com agendas mais cheias. Por quê? Porque elas estão se destacando. Quanto mais você vai funilando suas opções de atendimento, mais você consegue focar o seu marketing nisso. Mais fundo você vai pegar na propaganda. Mais fundo você vai conseguir mostrar para as mães o quanto você entende o que elas estão passando, porque você está falando diretamente com elas. Porque imagina você com o Instagram falando com uma mãe de uma criança autista num dia. No outro dia você está falando com o senhor que tem 60 anos e está sofrendo de perda de massa magra. No outro dia você está falando com a mulher que está querendo ir para o CrossFit. Você vai estar falando com todo mundo e você não vai estar falando com ninguém. Ninguém vai se identificar com você. E quando a gente fala de vendas, a venda é uma conexão entre o vendedor e o comprador. Então, quanto mais focado você tiver nas suas vendas, no seu marketing, no seu posicionamento, mais você vai encontrar pessoas que querem ouvir o que você está falando. Então, se você focar em nutrição infantil, quem vai te seguir? Mães. Mães e mães. E alguns pais, mas na maioria das vezes são mães. E você vai estar se comunicando diretamente com essas mães. E mães conversam com outras mães. E quando se falar de dificuldade alimentar, por exemplo, essa mãe vai falar de você para mais 10 mães. E de repente o seu nome como Nutri de Crianças vai estar sendo espalhado por aí. E se você fosse uma Nutri de todo mundo, talvez isso não aconteceria, talvez o seu nome nem seria espalhado, porque ninguém vai ter se conectado com você, como você pode se conectar com uma mãe, se posicionando como Nutri de Crianças. E nessa live aqui, eu não trouxe depoimentos de alunas minhas, nem depoimentos de pacientes meus, porque eu não quis, de fato, de verdade, eu não quero hoje ficar fazendo propaganda do meu trabalho. Eu quero hoje mostrar que você, Nutri, tem um papel imenso na sociedade se você de fato resolver estudar nutrição infantil. Existem muitas mães com dificuldade na amamentação. Existem muitas mães perdidas na fase de introdução alimentar. E passando dificuldade naquela fase ali de 1, 2 aninhos que as crianças começam a ficar seletivas e elas não sabem nem o que fazer e começam a agir de forma totalmente inadequada, prejudicando ainda mais a situação. Existem muitas mães desesperadas porque o filho só come. Hoje mesmo eu atendi uma criança que só come no café da manhã leite com Nescau, macarrão e à tarde ele come pão da padaria. Pão francês, pão de trigo, dependendo, né, cacetinho, dependendo de onde você é. E existem muitas mães olhando para o seu filho, vendo que eles estão com dobrinhas demais, que eles estão reclamando do joelho, que tá doendo, que eles estão reclamando que eles não estão conseguindo correr o suficiente no futebol.
e fazer o gol que todos os amigos fazem e ele não consegue, porque ele tá com excesso de peso. E o corpo dele tá suplicando que alguém olhe para ele e que ajude-o a cuidar dessa saúde, porque ele ainda tá no início da vida. Uma criança de 7, 8, 9, 10 anos está no início de uma vida. E ela precisa de mais imediato possível uma intervenção, mas uma intervenção leve, de uma profissional que converse com o mundo da criança, que saiba de fato trabalhar esses hábitos sem enfiar papel e dieta goela abaixo, e que você se torne uma amiga da criança e da família. Então, o mundo, a sociedade está precisando de nutris infantis e você está mais que convidada a continuar comigo aqui em todas essas lives que vão acontecer essa semana e na próxima, para cada vez você entender mais sobre o que é ser nutri infantil. E amanhã, se você viu a live de segunda, que ficou salva no meu IG, e viu a live de hoje, né, onde eu falei todos os papéis de uma nutri infantil, amanhã eu vou conversar com você, Nutri, como de fato começar na nutrição infantil. Se você é estudante, se você está recém-formado, ou se você, inclusive, está fazendo transição de nicho, você está assistindo aqui essas lives, eu estou colocando uma pontinha de esperança em você, em ser diferente da maioria, em se destacar no meio da multidão e faturar mais de R$1.000 por paciente, porque é isso que eu consigo e muitas de minhas alunas conseguem. Porque a gente vende não só uma consulta, a gente vende o acompanhamento completo. E a gente consegue mostrar isso para os pais, a necessidade não só de um acompanhamento. Uma criança com obesidade não fica só em uma consulta e resolve todos os problemas. Ela precisa de um acompanhamento. E esse acompanhamento a gente chama de programa nutricional. E para isso você precisa saber vender, você precisa mostrar a necessidade de estar com você por toda essa, em todas essas etapas onde você vai trabalhar todos os hábitos necessários para essa criança se tornar um adolescente e um adulto saudável, sem excesso de peso. Então eu espero você amanhã. Hoje eu não vou conseguir chamar ao vivo, porque daqui 5 minutos eu vou atender. E então amanhã eu espero você ao vivo. E amanhã eu vou conseguir chamar alguém para falar comigo no final e a gente fazer uma mentoria, tirar dúvidas, uma conversa. Tá certo? A Milena tá animada. Bora adquirir mais conhecimento. Tenho encontro com você amanhã. Ah, legal, Adri. Eu faço mentoria individual para as alunas do meu método. É um trabalho muito diferente as crianças autistas das crianças sem transtornos. Não que seja diferente, Mi, mas precisa de um estudo diferente sim. Porque, por exemplo, eu estou fazendo aqui um trabalho onde a criança precisa entender a lógica da brincadeira para entrar comigo, né? E dependendo do grau do autismo, essa criança não vai conseguir entender essa lógica. E aí a gente vai precisar focar talvez no sensorial ou passar, uma parte da consulta tentando demonstrar para ela como é essa brincadeira. Então, é um atendimento de fato diferente sim, tá? São as mesmas bases, né? A criança autista seletiva, você vai seguir a mesma base do atendimento de seletividade, mas você precisa entender a criança autista, o transtorno do espectro autista e quais são as demandas dessa criança, as dificuldades, enfim, né? Tá bom? Amei, que bom que gostou. Então é isso, eu espero você amanhã pra gente continuar falando sobre como se destacar no meio da multidão através da nutrição infantil e como faturar mais de R$1.000 por paciente. E se você não se inscreveu na jornada da Nutri Bem Paga, é só ir no meu link na bio e se inscrever de forma gratuita. Até amanhã, Nutris. Gratidão. Tchau, tchau.